Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar o passo a passo de como fazer esse lindo vaso para colocar no meio do jardim. Na verdade ele é um falso vaso, porque ele não possui fundo e isso possibilita que as plantas que forem plantadas nele tenham um melhor desenvolvimento das suas raízes. Eu coloquei o meu aqui sobre essas madeiras para facilitar na hora de cortar a grama e evitar que estrague o vaso, mas depois eu vou estar colocando terra para esconder essas madeiras. Vamos ao passo a passo então. Para fazer esse formato oval desse vaso, eu recortei um pedaço de papelão da medida que eu queria e coloquei aqui uns preguinhos só para segurar esse papelão e preenchi todinho ele com areia. Coloquei aqui também uma fita adesiva na volta para poder segurar e preenchi todinho ele com areia para poder conseguir modelar aqui o vaso. E para fazer a massa eu utilizei um pote como medida e sempre colocar para 2 medidas de isopor, colocar uma medida de cimento e uma medida de cimento cola e misturar bem. Somente depois que estiver bem misturado é só ir adicionando água aos poucos até conseguir a consistência desejada da massa para conseguir modelar o vaso. Depois que eu começo a adicionar água, eu misturo um pouco a colher de pedreiro e depois eu finalizo assim com a mão, como se estivesse amassando um pão mesmo. Vou fazendo assim com a mão até a massa ficar na consistência desejada, de modo que eu consiga modelar ela com as mãos assim, formando um formato de uma pedra mesmo. Eu vou apertando assim até formar o formato que eu quero. E aí depois eu venho e coloco aqui no molde assim, ó. Eu vou colocando uma pedra do lado da outra, fazendo todo o contorno do vaso e no meio dou uma leve apertada, assim, para poder fazer o formato aqui de pedras no vaso. Já adiantei um pouco aqui, já fiz toda uma volta no vaso e agora vou fazer a outra volta. Sempre quando eu colocar uma pedra na parte de cima, eu sempre coloco sobre o meio das outras pedras de baixo, ó, dessa maneira assim. Vou dando leves apertadas em toda a volta dela para poder dar o contorno, formando uma pedra mesmo. Ó, já fiz toda a volta aqui do vaso, ficou assim dessa maneira. Já adiantei bastante agora o vaso, eu tô na última carreira, colocando as pedras finais aqui para finalizar o vaso. Sempre modelando assim com as mãos. E colocando aqui no molde, dando leves apertadas para poder fixar aqui no molde e nas outras pedras que já estão aqui. O ideal é estar utilizando luva para poder fazer o contorno assim nas pedras. Eu vou finalizar o vaso e já volto com ele pronto para mostrar. Esse é o resultado do vaso pronto. Agora eu vou aguardar alguns dias ele secar. Só que eu não vou deixar ele secar rápido, eu vou fazer assim, eu vou pegar e vou molhar ele com uma trincha, ó. Vou jogando água assim e vou fazer esse processo aqui algumas vezes por dia, nos primeiros dias de secagem dele, para ele secar lentamente. É só ir molhando a trincha na água e ir jogando assim no vaso. Depois de eu aguardar alguns dias o vaso secar, eu fiz aqui uma massa com cimento, só cimento e água, e eu vou passar assim na parte interna do vaso, ó. Vou passando assim com a colher de pedreiro, para poder dar mais uma reforçada no vaso. Vou passar em toda essa parte interna do vaso. Após eu passar o cimento na parte interna do vaso, eu fiz aqui novamente um cimento, só que dessa vez eu adicionei mais água
para poder ficar um cimento mais líquido. E eu vou tapar aqui todas essas partes, olha, que ficou aparecendo aqui o isopor. Eu preciso tapar elas com cimento, eu preciso passar uma camada aqui de cimento em cima delas para poder não ficar o vaso furado depois quando aplicar a resina. Porque normalmente quando aplica a resina, o isopor ele se dissolve, então o vaso acaba ficando cheio de furinhos. Depois de eu aplicar todo o cimento aqui na parte externa do vaso, eu vou aplicar novamente outra mão. Eu deixei secar e agora vou aplicar de novo. Fiz o mesmo procedimento, cimento com água, só que agora eu botei cola PVA para poder impermeabilizar o vaso. Eu vou passar na parte interna e na parte externa também. Depois de finalizar essa parte, é só aguardar o vaso secar para poder iniciar a pintura. Após o vaso ter secado, eu coloquei aqui um pouco de tinta e coloquei um pouco de pigmento preto na tinta branca até obter essa cor assim cinza, para mim fazer o contorno das pedras. Eu vou passar assim com um pincel bem fininho, ó, fazendo todo o contorno das pedras em todo o vaso. Após eu fazer todo o contorno das pedras, eu vou preparar mais um pouquinho de tinta branca e adicionar um pouco de pigmento preto de novo, só que agora eu adicionei um pouco mais e eu vou fazer assim, ó. Dou uma molhada e limpo o pincel e passo assim, ó. Já adiantei aqui bastante e vou fazendo assim. Vou passando o pincel de baixo para cima. Eu aguardei então a tinta secar e agora eu vou finalizar a pintura aqui utilizando esse verniz. Ó, ele é assim mesmo, nessa cor esbranquiçada. Eu vou aplicando em todo o vaso esse verniz, eu vou dar 2 mãos de verniz. Ó, ele fica assim em branco, mas depois ele seca e fica transparente. O verniz ele vai dar uma leve escurecida no vaso. Se quiser pode aplicar resina, a resina escurece mais, o vaso até fica mais bonito com resina. Mas eu vou aplicar aqui mesmo verniz nesse vaso. Vou aplicar 2 mãos, vou aplicar essa mão e vou esperar secar e depois eu aplico a outra mão para finalizar. E esse é o resultado do vaso pronto. Eu vou mostrar nesse vídeo o local definitivo que eu vou colocar ele, já com as plantas. Se você gostou desse vídeo, já deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, para estar sempre acompanhando novas dicas. E aqui é o vaso finalizado já com as plantas. Se você gostou, deixe o seu comentário, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo.